Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Estilo Saúde aqui da UBAN TV. Meu nome é Natasha, eu sou nutricionista e hoje vamos falar sobre estratégias para diminuir a vontade de consumir doces. Estamos aqui com a nutricionista Rosângela Digino Bento. Rosângela, tudo bem? Se quiser se apresentar um pouco para a gente. Boa noite, muito obrigada pelo convite, Natasha. É um prazer estar aqui falando com você, né? Explicando um pouquinho de como funciona o meu trabalho, né? Eu sou nutricionista, estou fazendo pós-graduação em fitoterapia, fiz diversos cursos na área de emagrecimento, porque eu trabalho com o público feminino na questão do emagrecimento feminino, e esse tema, né? Essa dificuldade que as mulheres têm de consumir doce é uma queixa bastante comum no meu atendimento atualmente, principalmente agora, durante a pandemia, mais ainda, se intensificou bastante. Por exemplo, eu já trabalhava, né, com o público no atendimento online e agora mais ainda. E é uma queixa bastante comum. Aí vem a questão aí da ansiedade, que está relacionada também com essa questão do consumo de doce, essa dificuldade que muitas se queixam. Doutora, o que é que eu faço para diminuir essa vontade? Eu tenho uma vontade incontrolável de consumir doce, o que é que eu faço? É a minha pedra, é o meu calo. E aí voltou, né, vou atendo com essa minha abordagem, que é a nutrição comportamental, eu consigo, né, traçar estratégias, né, no meu atendimento através de um método. Então, eu trabalho com grupos de emagrecimento feminino, grupos de desafios, programas personalizados, individuais, que são programas online, e tem sido bastante proveitoso e trazendo bastante resultados para várias mulheres. E aí eu vou falar um pouquinho aqui para você, para quem, né, realmente se interessar pelo assunto, como reduzir, diminuir essa vontade aí de consumir doces, né? De uma maneira prática, mas com conhecimento e com a minha experiência de algum tempo já trabalhando com essa questão. Então, a vontade de comer doce, de vez em quando, ela é normal? Pode ter alguma coisa por trás dessa vontade? Bom, assim, de vez em quando, né, uma vez ou outra, sem problemas. Mas se essa vontade ela for diária, né, virou um hábito, você sente aquela vontade incontrolável, você tem que comer um doce, senão você fica nervosa, ansiosa, aí você tem que prestar atenção, né, aos sinais do seu corpo. Saber que por trás dessa vontade aí de consumir doce incontrolável está ligada a fatores. E esses fatores são fatores emocionais, fatores bioquímicos, tá? Fisiológicos, que tem tudo a ver aí com essa questão. Por exemplo, fatores emocionais, né? Por exemplo, você briga com o namorado, né, com o marido, com o filho, e aí essa emoção, esse sentimento, né, gera esse sentimento, essa vontade, essa compulsão de comer doce, porque você se chateou, você se estressou. Então, pode estar relacionada com esse consumo. Também tem a questão que é o emocional da gente, né? Por exemplo, alguns alimentos nos remetem a lembranças, né, de momentos da nossa vida, né? Momentos de felicidade, momentos de alegria, outros momentos de tristeza, né? Então, é a categoria do alimento confortante, né? A categoria dos alimentos confortantes. Por exemplo, um bolo de casamento, bolo de aniversário, remete o quê? A uma festa, a momentos de alegria, né? Aí você tem ali, então, aquele bolo que a minha avó fez, é uma lembrança que você tem da sua infância, né, do seu cotidiano. Então, a gente tem que observar, né, essa questão, que às vezes pode estar relacionado a um fator emocional, como eu já explicitei agora, que é um estresse, uma alegria, momentos de alegria, ou não, certo? Já com relação ao momento, aos fatores fisiológicos. Fisiológico podemos dizer o quê? Está relacionado ao consumo, ao aumento da glicemia na corrente sanguínea. Por quê? Porque você consome muitos carboidratos, e principalmente os carboidratos simples, né? Que eles fazem com que aumentem esses níveis de açúcar no sangue, tá? Ou eles abaixem, na verdade você tem uma queda do açúcar no sangue, e aí você vai o quê? Consumir mais carboidratos. Se você consome em excesso, você tem esses problemas, essa dificuldade, porque vai, né, ocasionar diversos fatores para a sua saúde. Então, a gente tem que estar atenta. Se você está com relação à questão, né, bioquímica,
né? Então, a gente tem toda uma avaliação que temos que fazer com a paciente para verificar, fazer uma anamnese detalhada, para verificar as condições que está o organismo, né? O organismo ali, a questão da deficiência do nutriente. O nutriente, como, por exemplo, você pode estar com deficiência de alguns nutrientes, como vitaminas do complexo B, zinco, magnésio, né, o cromo. Então, a deficiência desses nutrientes no organismo faz com que você esteja aí nessa condição de biológica de afetar aí a sua como é que se diz, vontade aí ou seja, aciona o gatilho para você sentir mais vontade de consumir doce. Então, a deficiência de alguns minerais. Do carboidrato simples e do carboidrato complexo, só botar alguns exemplos para o pessoal de casa que não está tão acostumado, né, com esses termos e entender o que é um e o que é outro. Então, o carboidrato simples, né, são aqueles carboidratos do bolo, do pão, do biscoito, né? Então, você consome muito dos alimentos industrializados. Já os carboidratos complexos são os integrais, né? Como um arroz integral, um macarrão integral. Então, a gente deve, na verdade, consumir mais o carboidrato complexo do que o simples, porque o simples ele não vai te ajudar muito, principalmente nessa questão, né, do emagrecimento, principalmente também, né? Porque se você consome muito, então, o seu organismo ele tem que estar em equilíbrio. Então, por isso, é indicado que você consuma mais carboidratos complexos do que o simples. E também vai te ajudar nessa questão do aumento do açúcar aí no seu organismo, certo? E o complexo, além de tudo, normalmente está ligado ao mais natural possível, né? Mais in natura, menos produtos químicos, aditivos, açúcares aditivos. Exatamente. E aí entra a questão, né, que eu vou falar lá na frente de algumas estratégias, né, que você deve, né, colocar em ação para você diminuir essa vontade de consumir doce. Além de tudo, ficar atento que você precisa sempre de um acompanhamento nutricional, né, de uma profissional estando ali, te apoiando, fazendo a sua anamnese direitinha, te acompanhando nesse processo aí, porque vai te ajudar. Porque muitas vezes a pessoa, não, eu consumo muito doce, eu tenho essa vontade incontrolável e acha que é normal e fica por isso mesmo. Mas na verdade não é. O açúcar, ele tem um poder de te viciar, né? Costuma-se dizer que no cérebro ele age como uma droga, um vício, tá? Então é muito importante ficar atento a essa questão. Eu vou aproveitar que tu engatou nesse assunto do açúcar. Ele mexe ali com os nossos neurotransmissores? Como é que esse açúcar funciona? Exatamente. O açúcar ele tem essa capacidade, na verdade, de induzir, né, essa produção do açúcar, principalmente de um neurotransmissor que é chamada a serotonina, tá? Então, a serotonina ela é responsável aí por trazer essa sensação de, quem não sabe, a serotonina é um neurotransmissor que traz essa sensação de saciedade, né? Está relacionada ao humor, ao estresse, então a sensação de bem-estar. Então você tem que ficar atenta, porque a serotonina é esse neurotransmissor aí, que o açúcar ele pode aumentar essa capacidade, inclusive fazendo a ação do precursor da serotonina, né? Que é um triptofano, tá? Que é um aminoácido que está presente em alguns alimentos, que eu também vou falar para vocês um pouquinho lá na frente. Então, normalmente, né, às vezes a pessoa pode estar estressada, aí esse açúcar gera esse precursor, né, da serotonina, e a serotonina traz felicidade. Então, a gente acaba compensando e querendo se sentir mais feliz, mais bem, e aí comer mais açúcar e vira Exatamente. E aí vira um ciclo, né? Aquele ciclo vicioso. Às vezes, então, nosso organismo ele funciona assim. Então, a gente, o nível de glicemia, né? Por exemplo, você tem uma queda abrupta do açúcar no seu sangue, a queda da glicemia. Aí você vai o quê? Comer carboidratos para reativar, para você conseguir normalizar esse açúcar no sangue. Só que aí você vai comer em excesso, né? Você termina comendo em excesso e termina optando pelos carboidratos, o quê? Simples, né? Ao invés de você optar pelo carboidrato complexo.
Então, isso vai gerando um ciclo vicioso. E aí, por isso é que se diz aí que você tem um fator muito aí, né, abrangente, que é o fator fisiológico, tá? Que está relacionado com essa questão aí dos níveis de açúcar no sangue. Além de tudo, o carboidrato simples ele não sustenta, né? Porque não tem a fibra ali, então, para ajudar a ter essa saciedade também, então, engloba tudo. Exatamente, exatamente. E essas pessoas, né, que querem estar diminuindo essa vontade por doces, que estratégias você pode trazer para a gente? Bom, existem estratégias, né? Estratégias simples, né? Que na verdade você passa despercebida muitas vezes. Você acha que é tão simples que você não valoriza, né? Termina não fazendo, não colocando em ação. Você até pode ter essa noção, essa consciência que existe, né, determinado alimento, mas você não, sei lá, o simples fato de ser de ser tão fácil, você termina não dando muita importância, não colocando em ação. E por isso que é importante estar sempre falando, assim, principalmente com profissionais, até assim, as pessoas têm o hábito de pesquisar muito no doutor Google, né? Mas é preciso ter atenção, porque nem tudo o doutor Google vai conseguir te ajudar, né? Então, aí entra a questão da individualidade, por isso que é tão necessária uma consulta com um profissional, porque você vai trabalhar o individual de cada uma, né? O metabolismo de um é um do outro, então a gente tem que ter esse trabalho aí. Então, as estratégias são bem simples, mas que precisam ser colocadas em prática. Junto com essas estratégias, é claro que você precisa de um acompanhamento para você realmente ter um resultado efetivo, tanto com relação à questão do açúcar, desse consumo, e que também que esse consumo do açúcar ele vai te ajudar no processo de emagrecimento. Se você diminui o consumo de açúcar, você vai, consequentemente, vai te ajudar no seu processo de emagrecimento, vai te ajudar na questão de saúde, né, em todo. Né? Por exemplo, você não vai desenvolver diabetes, você não vai desenvolver determinadas doenças relacionadas ao consumo do açúcar em excesso, tá? Então, aí as pessoas dizem assim, mas Nutri, então eu vou ter que cortar todos os carboidratos da minha alimentação para eu realmente ter sucesso no meu resultado de emagrecimento, no resultado de consumo por doce? Não, não é por aí, né? Eu digo assim, que você tem que, uma das estratégias é justamente essa, você ir reduzindo esse consumo de carboidratos até você, né, ir optando por carboidratos melhores, no que eu digo são os integrais, que são os carboidratos complexos, então tudo é uma questão de equilíbrio, né? Então você vai optar por esses carboidratos que vai te ajudar nessa questão aí do seu intestino, entra a questão do intestino, você tem que se avaliar a questão da microbiota intestinal, porque se o seu intestino está desregulado, é porque sua alimentação também está em desequilíbrio. Então, olhe quantas coisas vão te ajudar se você colocar em ação. Por exemplo, consumir mais carboidratos complexos vai te ajudar, né, na questão da sua microbiota intestinal, você vai consumir também mais fibras, tá? Então, você vai reduzindo esse consumo e optando também por carboidratos melhores, que são os carboidratos complexos, né? Que aí entra a questão dos integrais e a questão das fibras, as fibras alimentares que estão presentes nos vegetais, legumes, né? Nas leguminosas. As leguminosas também são interessantes. As oleaginosas, que são consumos de nozes, amêndoas, castanhas, porém, né, e o abacate, frutas como o abacate, que tem gordura boa, certo? Então, são esses consumos de algumas estratégias que você às vezes sabe, mas não tem consciência de colocar lá, né, de colocar em ação, e às vezes você termina se passando. Tem mais, outra questão, você não consumir água durante as refeições, porque isso vai atrapalhar o seu processo digestivo, vai te dar uma sensação de saciedade, né? E aí nem sempre isso é legal, porque vai te atrapalhar aí na questão da digestão, tá? A água é interessante sempre, quando você quer emagrecer, mas não você deve consumir nas refeições, né? Que aí já prejudica. Você também não pular o café da manhã, tá? Que é uma refeição muito importante. Você ter de três refeições principais, mais 2 lanches, assim, intermediários, e aí isso é importante, tá? E aí você selecionar direitinho o que é que você vai comer no café da manhã, então você colocar mais proteínas no café da manhã. O que seria proteína, né?
ovos, iogurte, tá? Oleaginosas pode ser também, tá? Crepioca com proteína, associar crepioca com uma proteína, um recheio de uma proteína que é um frango desfiado, vai te ajudar também nessa questão aí da saciedade, tá? Então, é muito importante incluir frutas, as frutas com baixo teor de baixo índice glicêmico, como, por exemplo, melão, kiwi, tá? Então, acerola, são frutas que vão te ajudar, morangos, todas essas que têm baixo índice glicêmico, vai te ajudar contra essa questão aí, né, de regular esse açúcar, vai te dar mais saciedade. E aí você vai sentir menos vontade de você consumir o doce. Se você é muito chocolatra, outra estratégia. E o chocolate, vou ter que cortar. Consome o chocolate com um nível de 70% ou mais, tá? Depois você consome o chocolate amargo. Então, você vai incluindo, né? Sem retirar totalmente. Consome o chocolate 70%, de 70% ou mais. E aí, depois, você vai o quê? Acostumando o seu paladar. E na medida que você vai acostumando o seu paladar, essas estratégias vão entrando, né, de maneira mais amena e você vai se acostumando e isso não vai ser um sacrifício, que é o que eu costumo dizer para as minhas clientes. É possível emagrecer sem sofrimento, sim, né? Desde que você tenha uma boa orientação, você tenha estratégias eficientes que te trazem resultados. Então, você consegue sem sofrimento, né, sem o terrorismo nutricional. Mas nem todo mundo que tem essa compulsão por doces necessariamente pode estar acima do peso, né? Com certeza, certo. Pode sim, existem pessoas que não estão acima do peso, tá? Às vezes você tem realmente só aquela vontade de controlar o doce, mas você não está acima do peso. Aí são questões também que você tem que trabalhar, mas você tem que trabalhar com essas estratégias que vai te ajudar num todo, né? Então, tanto para quem já está acima do peso, quanto quem não está. Vai consumir, né, de maneira moderada, através de uma alimentação equilibrada, você consumir alimentos que tenham esse nutriente, esse aminoácido que é o triptofano, por exemplo, leite, né, a banana ajuda muito porque né, tem esse aminoácido presente que é o triptofano, que é o precursor da serotonina, então vai te ajudar muito, vai te ajudar bastante com relação a essa questão da ansiedade. E às vezes também a ansiedade pode estar relacionada àquilo que eu já falei, né? A fatores. Tem que observar se fatores realmente, que fator né? Se é o fator realmente emocional, né? Se é hormonal, que está ligado à TPM, né? Porque às vezes tem mulheres que quando estão na TPM sente muita vontade de consumir doces, mas aí você já vai, é uma questão que tem que ser analisada por um profissional, entende? Porque se às vezes você faz isso sozinha, aleatoriamente, até você sabe que você tem essa compulsão por doce e tudo, mas você, na verdade, não sabe diferenciar, né? Será que é uma questão biológica, é uma questão fisiológica, é uma questão emocional? Às vezes sozinha você não consegue identificar. E com o auxílio de uma profissional é bem mais fácil, porque a gente já tem as estratégias, vai fazer uma anamnese individualizada, vai entender o seu processo como um todo, e aí vai ajudar na conquista do seu objetivo, seja de emagrecimento ou seja só mesmo por uma questão de consumo de doces incontrolável, né? E eu achei bem interessante ali que tu falou da necessidade do carboidrato complexo também, porque muitas pessoas elas acabam se preocupando em só tentar tirar o carboidrato da dieta, e muitas vezes ficar sem carboidrato também pode aumentar a compulsão por doces, né? Também. E você também, sem contar que aí vai gerar uma síndrome, se você corta esse carboidrato total, esse doce, né? Hoje você sempre consome aquele doce. Amanhã você vai retirar ele, digamos assim, um exemplo, né? Prático. Amanhã você retira ele da sua alimentação de qualquer jeito. Só que você vai gerar um transtorno para você, né? A sua saúde até, porque vai gerar uma abstinência, uma síndrome, a síndrome que a gente chama síndrome de abstinência. Então, você vai começar a se sentir mal, porque ao invés de te ajudar, você vai começar a ter sintomas, né, desagradáveis, que vai ser mais difícil você se adaptar, porque você retirou totalmente. Então, tem que ser aos poucos até o seu organismo se adaptar. É um processo, tá? É a mesma coisa com relação ao emagrecimento. Você não vai emagrecer do dia para a noite, porque foi um processo.
até você chegar àquele peso, aquele sobrepeso que você se encontra, foi um processo para você chegar, não foi do dia para a noite, é a mesma coisa. O emagrecimento também, ele não pode ser rápido, porque é um processo, é uma jornada que você tem que ir trabalhando etapas para que você realmente conquiste um emagrecimento, um resultado efetivo, não passageiro. E pelo que tu atende, assim, normalmente é fácil tirar para essas pessoas, né? É rápido o tratamento para diminuir esse desejo tão grande por doces ou demora meses? Como é que É costuma isso, exatamente, é como eu estou explicando, trata-se de um processo, uma jornada, a gente tem que identificar, né, através de um passo a passo, uma abordagem definida, com estratégias, ferramentas comportamentais, né, ferramentas de comportamento para entender aquela questão daquele hábito que se formou ali, né, que então tem essa questão relacionada a questões de hábitos que já foram formados e tem a ver com a nossa cultura, que estão enraizados, e aí a gente tem que encontrar a chave desse problema, né? Para resolver, dar uma solução, mas de uma maneira que não seja sofrida, dolorosa, né? Porque ninguém quer realmente, né, ter o resultado, seja no processo de emagrecimento, ou seja na questão aí da redução do controle do doce na sua vida, de uma maneira abrupta, de uma maneira que seja, né, agressiva. Então a gente tem que ir com uma abordagem que vai depender de caso para caso. Aí vai depender de uma análise que se faz através de, né, de uma consulta, de uma anamnese individualizada, e aí cada pessoa tem a sua individualidade. Então é isso que é importante observar. E por isso que a gente tem que ficar, muitas pessoas têm que ficar atentas, né? Muitas mulheres que às vezes querem emagrecer, aí vão lá no Google, pega lá, que existem, hoje na internet tem uma infinidade de informações, né, que você pesquisa, tem cardápios prontos lá, mas a gente não sabe, porque ali não foi calculado, né? Como nutricionista, a gente estuda, né? A gente aprende a calcular, né, como se faz um cardápio, os macro e micronutrientes, e isso que se encontra lá, você não sabe de que origem, né, que está ali na internet, pode ser uma fonte segura ou não. Então, tem que estar atenta a isso. A mesma coisa que é o cardápio ou o plano alimentar da minha amiga é da minha amiga, mas ele não serve para mim, porque eu tenho outra individualidade, eu tenho um metabolismo que pode ser diferente da minha amiga, então eu não posso utilizar o mesmo plano alimentar da minha amiga, porque o que serve para ela não vai servir para mim. Então é muito importante ficar atento. Mesmo que ambas tenham compulsão por doce. Exatamente. Ela pode ter o mesmo problema que o meu, mas não significa que o que serve para ela vai servir para mim, né? Então, tem que estar atenta. Tem mais alguma coisa para finalizar? Ou se quiser se apresentar, falar Então, aonde, né, o pessoal pode te encontrar, se tem alguma rede social? vou falar mais um pouquinho sobre as estratégias, né? Que eu falei umas três, aí ao consumo, com relação ao consumo dos carboidratos, que a gente precisa, né, inserir mais na nossa alimentação os carboidratos complexos, que são os integrais, que eu dei um exemplo, mastigar bem os alimentos, tá? É uma questão muito importante, tanto vai ajudar no seu processo digestivo, quanto vai ajudar no cérebro, ao seu cérebro, entender a informação, né? Ajudar nessa questão aí da saciedade, tá? Como um todo, então vai te ajudar bastante. Então você tem que mastigar bem os alimentos. Então, essa é uma das estratégias também que você deve colocar em ação. Mastigar pausadamente, com calma, porque na correria do dia a dia, né? Agora até que não, que a gente está mais em casa por conta da pandemia. Então, é hora da gente praticar, colocar algumas ações, né, na prática, e algumas ações simples, que muita gente aí tem a oportunidade de estar convivendo, de estar esse tempo aí, algumas em casa. Então, pode sentar, fazer uma refeição, né, com mais calma, respirar, né? Respirar, a respiração é muito importante, você ter essa percepção do gosto, do sabor, de mastigar bem, sentir, né? Sentir o sabor dos alimentos, o cheiro, tudo isso é uma percepção, a percepção do seu paladar, tá? Isso vai ajudar bastante nessa questão aí de você se alimentar melhor, de você ter um controle mais emocional e que vai te ajudar bastante na questão do emagrecimento, tá certo? Então, isso é fundamental. Eu creio que sim.
E assim, com relação ao trabalho, é isso que é o trabalho que eu desenvolvo na rede, são trabalhos voltados para o público feminino, então grupos de desafio, Fique Mais Leve, programas, né, programas de emagrecimento personalizados com abordagem comportamental, tá? Ferramentas, muitas ferramentas, tenho mais de 200 ferramentas que utilizo de acordo, né, com o processo, com o comportamento alimentar de cada paciente, tá? Com a mudança de comportamento. Então, observado, tem estratégias, são várias estratégias que são individualizadas e que vai realmente ajudar na questão tanto da saciedade, tem ferramenta para trabalhar essa questão da compulsão por doce e sempre trabalhando também em parceria com outros profissionais, até onde chega o ponto, né, da nutrição, a gente aborda. Quando a gente vê que o paciente ele necessita de uma abordagem mais profunda, né, psicológica, a gente indica um parceiro, né, que geralmente é um psicólogo que vai trabalhar junto comigo nesses aspectos aí emocionais, tá? Que é questão de ansiedade também, que está relacionada, né, à compulsão por doce em si, que é um transtorno que também é abordado com o profissional de psicologia, tá certo? Então, são essas estratégias. E aí, se interessarem pelo meu trabalho, é só seguir minhas redes, tá? Tem um canal lá do Telegram, tenho também o Instagram, Facebook, Rosângela Degino, certo? E atendo para todo o Brasil, porque no formato online nós podemos alcançar as pessoas de vários estados, vários países, então está além aí, né, do nosso alcance. A internet facilitou muito, e principalmente agora na pandemia, que as pessoas, né, têm medo de sair de casa, né, por conta do vírus e tal, ainda tem algumas pessoas que ficam receosas, então você tem todo o atendimento, né, a telemedicina, que está muito aí difundida agora na nutrição, né, também, então a gente faz esse atendimento bacana, e através de grupos também de desafio, que são outras modalidades de serviços. Teu Instagram também é Rosângela Degino? Rosângela Degino Nutri. Tá certo, com S, né? Com S. Isso. Tá bom. Rô, muito obrigada. Foi um prazer te ter aqui no programa comigo hoje. Pessoal de casa, muito obrigada. Gratidão. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com você, com esse tema tão pertinente, né? Que é para todas as pessoas que têm, né, essa necessidade de diminuir esse consumo por doces, que querem realmente, não querem deixar de comer o seu doce predileto, favorito, mas querem ter estratégias e querem entender melhor como funciona, e para uma abordagem mais aprofundada, é só procurar por mim aqui nas redes, que eu estou à disposição. Nas minhas redes também tem bastante conteúdos que vão ajudar, né, as mulheres que querem emagrecer, querem diminuir a vontade por doces, é só me seguir lá, que eu estarei lá publicando sempre. Obrigada. Obrigada, gratidão, Natasha.